Olá pessoal, hoje eu começo no canal um quadro que vai se chamar Motos Clássicas. Eu vou trazer para vocês todas as informações de motos que fizeram sucesso no passado. E eu não poderia deixar de começar com a que eu acho que é a mais falada moto no passado dentre todas, que seria a Yamaha RD 135. Então, vamos começar. A Yamaha RD 125, RD 125Z, RD 135 e RD 135Z foram modelos de moto produzidas e comercializadas no Brasil entre 1982 e 1999. Sua principal e marcante característica é o motor a dois tempos, que oferece grande potência específica, ótimo desempenho e grande possibilidade de preparação, bem como alto índice de ruído e poluentes. Semelhante às Yamaha RD 350, foram durante 17 anos comercializadas pela Yamaha do Brasil. Vamos à história. Após muitos anos comercializando motocicletas com motor a dois tempos e com muita tradição nas ruas e pistas de corrida, a Yamaha do Brasil não pensou diferente ao introduzir no mercado a RD 125Z em 1982, sucessora da Yamaha RX 180. Mostrou-se uma motocicleta muito moderna em sua época, com design inovador, bastante confortável, em vista de sua estrutura com excelente motor a dois tempos de 125 cm3, mais moderno que as outras motocicletas da Yamaha na época. Havia ainda grande possibilidade de preparação e extração de potência, atributos devidos ao motor a dois tempos. Possuía como itens de série freio a disco dianteiro, painel com velocímetro, odômetro total, odômetro parcial e tacômetro, pedaleira de carona fixa no chassi da motocicleta, evitando os movimentos da balança nos pés do carona, e excelente tanque de combustível de 16 litros. O sistema elétrico inovou ao utilizar em uma motocicleta 125 cilindradas ignição controlada eletronicamente, no caso CDI, dispensando o platinado, peça que apresentava muita manutenção e não mostrava-se confiável. Seu desenho apresentou uma grande inovação, utilizava linhas retas e com muitos ângulos, contrariando a tendência da época de motocicletas com desenho arredondado e muitos cromados. Foi também a primeira motocicleta brasileira a utilizar farol e painel quadrados, considerado uma inovação para a época. O design da RD 125Z era muito arrojado e agressivo, mas não deixando de ser harmônico. Demonstrando a vocação esportiva da RD 125Z, seu porte maior que as concorrentes não demonstrava o fato de ser uma motocicleta de 125 cilindradas, fato que a Yamaha não fazia questão de destacar, pois não havia inscrição da cilindrada nas laterais da motocicleta, apenas o nome RDZ, Torque Induction. Seu público-alvo foram os jovens, mas fez um grande sucesso em todo o mercado nacional. Foi escolhida pela revista Duas Rodas a melhor motocicleta 125 em 1982. Vamos à origem do nome RD. Há um grande mito sobre a origem do nome RD. Alguns dizem ser Racing Death, Corrida da Morte. Outros dizem ser Road Death, Estrada da Morte. Há também referências às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Fontes ainda afirmam que significa Race Derby, derivado de corridas. Porém, em um fórum inglês sobre motos Yamaha foi esclarecida a origem da nomenclatura de motocicletas Yamaha. XS, 4 tempos Tourer. XV, 4 tempos, V, alusão ao motor em V. XT, 4 tempos Trail. DT, 2 tempos Trail. RD, 2 tempos Street e RD 125. Em 1988, a Yamaha Motor do Brasil efetuou uma leve reformulação nos modelos de baixa cilindrada. A cilindrada aumenta para 135 cm3, devido ao aumento do diâmetro do pistão. O diâmetro do pistão aumentou de 56 para 58 mm, mantendo o mesmo curso de 50 mm. Consequentemente, a potência aumentou levemente, bem como o torque. Não houve reformulações estéticas além do grafismo, mas reformulações mecânicas.
Além do aumento da cilindrada, a RD 135Z recebeu novo escapamento e nova regulagem de carburador. Essas alterações garantiram a RD 135 potência de 16 cavalos e a RD 135Z potência de 18 cavalos. O desempenho se tornou ainda melhor com essas alterações mecânicas, mas os problemas continuaram. Alto consumo de combustível, em média 24 km por litro, demasiado alto para uma motocicleta de baixa cilindrada e alto índice de poluentes e ruídos. Vamos falar agora de quando foi encerrada a produção da RD 135. Em 1993 é encerrada a comercialização da RD 135Z. Após 11 anos de mercado e muito sucesso, especialmente com os jovens, a Yamaha decide investir apenas na RD 135, por ser a motocicleta mais acessível da Yamaha e mais vendida. Criando uma lacuna em seu catálogo, a Yamaha cede ainda mais espaço aos concorrentes, pois a RD 135 cada vez mais foi deixando de ser uma motocicleta competitiva. Em 1999 é encerrada a produção da RD 135. Após 17 anos de mercado, mostrava claros sinais de envelhecimento, linhas antiquadas para a época, alto consumo de combustível e pouquíssimas reformulações. Foram os motivos suficientes para a Yamaha encerrar as vendas em 1999, da penúltima motocicleta com motor a 2 tempos do Brasil. No ano seguinte seriam encerradas as vendas da Yamaha DT 200, bem como sairia de catálogo a Yamaha DT 180 em 1997. Apesar de estar fora do mercado há anos, as pequenas motos Yamaha com motor a 2 tempos deixaram sua marca e seu carisma, apreciada especialmente pelos jovens, muito usada em corridas de rua e de pista. As RDzinhas, como foram conhecidas, deixaram sua marca no mercado. Hoje em dia, há legiões de fãs dessas motocicletas, que não deixam acabar-se com o símbolo da época. Vamos falar agora da motorização da RD. A RDZ 125, quando lançada em 1982, apresentou um moderno e eficiente motor 2 tempos, de exatos 123 cm3, ampliado para 132 cm3. Em 1988, seu cilindro é fundido em alumínio, uma inovação em relação às antigas RX, que possuem cilindro em ferro fundido. O alumínio possui como característica dissipação de calor mais eficiente e peso inferior em relação aos antigos cilindros em ferro fundido. Assim como as outras motos Yamaha, a RD possui camisa de cilindro confeccionada em aço, com diâmetro de 56 mm nos modelos RD 125 e RDZ 125, e camisa com diâmetro de 58 mm na RD 135 e na RD 135Z. Essa medida de cilindro proporciona 8 retíficas de 0,25 mm cada, chegando ao limite de 62 mm de diâmetro de camisa e pistão. Porém, a Yamaha do Brasil disponibiliza kits de cilindro e anéis para pistões de até 0,75 mm e 59,5 mm de diâmetro total, sendo as medidas maiores de pistão disponíveis somente por outros fabricantes. O motor 2 tempos da linha RD possui 7 janelas ao total, 4 transferências, 2 janelas de admissão e uma de escape. Essa também se mostrou uma inovação na linha RD, visto que as antigas RX utilizavam 4 janelas ao total, 2 transferências, uma admissão e uma de escape. Em relação à parte elétrica, também mostrou-se um motor muito moderno em seu lançamento. Foi a primeira motocicleta na categoria de 125 cilindradas a utilizar ignição eletrônica transitorizada do tipo CDI. A ignição eletrônica substitui o platinado e em relação a esta apresenta muitas inovações. Não há contato físico entre peças como no platinado, sendo assim não há cárcere de manutenção frequente. Como o CDI comanda o momento exato da centelha, não há defasagem de ponto ou ponto adiantado em nenhuma faixa de rotação. Impede que o motor flutue em alta rotação.
No platinado é frequente a flutuação de motor em alta rotação, pois o platinado depende de um contato físico e em alta rotação este se mostra ineficiente. Proporciona ligeira economia de combustível devido ao fato de proporcionar uma centelha de maior intensidade no momento preciso. Permite avanço de ponto gradual e somente nas rotações desejadas, o que é programado no CDI. Como em todas as motos da linha RD, essas possuem Torque Induction, tecnologia peça desenvolvida pela Yamaha que consiste em uma espécie de válvula localizada entre o carburador e a admissão do cilindro. O Torque Induction abre-se quando o motor suga a mistura ar-combustível-óleo, dois tempos no momento da admissão, e fecha-se no momento em que o motor comprime a mistura do cárter, onde haveria o refluxo da mistura para o carburador. O Torque Induction proporciona melhora como melhor torque em baixa rotação, fator crítico do motor dois tempos, diminuição de consumo de combustível. Motor dois tempos é caracterizado pelo alto consumo de combustível. Evita refluxo de mistura para o carburador e, consequentemente, evita que encharque-se o filtro de ar com gasolina e óleo dois tempos. O motor da RD 125 e 135 possui um excelente potencial de extração de potência. Sua relação peso-potência, quando original, é ótima, atributo devido ao motor dois tempos, que possui apenas 3 partes móveis. Seu peso é muito baixo e, quando original, proporciona a relação cilindrada-potência. Devido a esses atributos, a RD foi muito utilizada para corridas de rua, de pista e fórmula e quilômetros de arrancada. Com algumas modificações, o motor da RD pode chegar a mais de 25 cavalos, carece de fontes. Por isso, foi durante muitos anos a moto mais utilizada em corridas de rua e quilômetro de arrancada. O motor da RD, com poucas modificações, pode utilizar álcool combustível. Este, quando usado, proporciona um aumento da taxa de compressão. O álcool deve ser usado com taxa de compressão superior para haver uma queima homogênea. Deve ser também utilizado em maior quantidade, em torno de 30% a mais em relação à gasolina na mistura ar-combustível. O álcool tem uma proporção estequiométrica de 8,4 partes de ar para uma de álcool, enquanto a gasolina é de 13,5 de ar para uma de gasolina. Portanto, o motor convertido para álcool ou é reduzida a entrada de ar ou aumentada a quantidade de combustível injetado. Mesmo com um poder calorífico menor, o álcool, quando usado, proporciona mais força ao motor. Diminui consideravelmente a vida útil do motor, pois o álcool combustível não proporciona uma lubrificação tão eficiente ao motor dois tempos. Proporciona aumento da rotação de trabalho no motor, leva o motor a regimes maiores de rotação que o previsto, isso contribui para a menor vida útil. Com o uso de álcool deve ser usado óleo dois tempos previsto para uso no combustível vegetal, isto é, que dilui-se no álcool, algo que não ocorre com óleos dois tempos comum, previstos para uso somente com gasolina. Vou passar agora para vocês a motorização completa da RD 135. Vamos lá. Motor. Referente aos modelos RD 135 e RD 135Z, vamos lá. Motor monocilíndrico, dois tempos, refrigerado a ar, possui Torque Induction com YEIS. Cilindro em alumínio com camisa de aço inclinado para frente. Cilindrada total de 132 cm3, pistão de 58 mm de diâmetro com 50 mm de curso. Taxa de compressão 6,82, 1 na RD 135 e 7,16 na RD 135Z. Carburador Mikuni VM 24SS de 24 mm na RD 135 e Mikuni VM 26SS de 26 mm na RD 135Z. Ignição. Sistema de ignição eletrônica, utiliza CDI, fonte de carga de bateria provém do magneto. Sistema de partida primária do motor a pedal. Lubrificação. Injeção direta de óleo dois tempos no carburador por meio de bomba Autolube. Capacidade do óleo do cárter de 0,64 litros. Capacidade do reservatório do óleo dois tempos de 0,86 litros com indicador de baixo nível do painel.
Filtro de ar, espuma de poliuretano úmido com óleo 2 tempos. Transmissão, sistema de redução primária por engrenagem. Relação redução primária 19/74. Sistema de redução secundária por corrente. Relação de redução secundária 38/17. Embreagem banhada a óleo. Tipo de caixa de marchas. Engrenamento constante 5 marchas à frente. Sistema de operação com pedal do lado esquerdo. Relação de transmissão: primeira 34/12, segunda 30/16, terceira 26/19, quarta 24/22 e quinta 22/24. Vou agora falar sobre dimensões e pesos. Largura total 690 mm, altura total 1,080 mm, distância entre eixos 1300 mm, vão livre mínimo 186 mm, ângulo de inclinação 59 graus, avanço 143 mm, peso líquido seco de 100 kg na RD 135Z e 107 kg na RD 135, raio de giro mínimo 2140 mm, pneus, dianteiro 2,75S por 18, traseiro 3,25S por 18, suspensão, dianteira, garfo telescópico, traseiro, braço oscilante triangular, amortecedores, dianteiro, mola helicoidal e amortecedor hidráulico incorporado, traseiro, amortecedor hidráulico com mola helicoidal regulável de 5 posições. Instalação e equipamentos elétricos. Capacidade da bateria 12 volts a 5,5 amperes. Tipo de bateria 12N por 5,5 a 3B. Fonte de carga magneto. Vela de ignição BP8HS NGK. Farol 12 volts 35 watts. Lanterna traseira, luz de freios 12 volts 5,21 watts. Sinaleira 12 volts por 10 watts. Velocímetro tacômetro 12 volts por 3 watts. Ponto morto 12 volts por 3 watts. Indicador de farol alto 12 volts por 3 watts. Indicador da sinaleira 12 volts por 3 watts. Indicador do nível de óleo 12 volts por 3 watts. Então é isso, pessoal. É esses dados que eu consegui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado, até a próxima.